aluno, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é tabela periódica. Então, nós vamos entender um pouquinho como nós vamos encontrar um elemento químico na tabela periódica e como ela foi organizada. Então, peço que vocês prestem bastante atenção porque não é difícil, é bem fácil de se entender, mas é necessário a gente ter uma atenção especial para poder não perder nenhuma linha de raciocínio e assim a gente conseguir saber como é que tudo se estabeleceu. Continuo pedindo a vocês que deixem tudo bem organizado nos cadernos, que façam o envio das atividades que são pedidas lá pela plataforma, para que a gente possa manter tudo o mais organizado possível e no retorno ter mais facilidade, né, de conferir, de ver se está tudo certinho e vocês não perderem nenhum assunto aí, não ficarem com dificuldades em nenhuma dessas partes, tá bom? Então prestem bastante atenção e de preferência, eu peço também que vocês tenham a tabela periódica de vocês em casa. Vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem os exercícios e para vocês entenderem tudo que eu vou estar explicando, tá? Então, quem não pôde adquirir na papelaria, né? Então agora vai ficar um pouquinho mais complicado, tem como vocês verem pela internet. Digitar tabela periódica e fazer uma impressão de uma tabela para poder acompanhar e fazer as atividades, tá bom? Então, vamos começar aí, analisar um pouquinho a tabela periódica. Para começar, gente, a gente vai fazer um breve apanhado, né, sobre a história do desenvolvimento da tabela periódica. Então, os cientistas responsáveis pela organização dela começaram aqui, ó, lá com Dalton, depois com Moseley, Doberan, Newlands, Mendeleev, que é o principal ali, e Chance-Courtois. Então, esses foram os precursores, né, da tabela periódica, destacando aqui Mendeleev, que a gente vai ver tudo que ele fez aí depois, tá bom? O que cada um deles fez de relevante, né? Dalton listou alguns elementos químicos. É importante vocês saberem que a tabela periódica hoje reúne 118 elementos químicos, mas esses elementos químicos não foram descobertos assim de um dia para a noite, tá? Eles levaram anos e anos e séculos para serem analisados, descobertos, conhecidos. Então, toda essa proposta começou lá com Dalton. Então, ele listou alguns elementos químicos, identificou que eles tinham massas atômicas, identificou algumas propriedades. Então, assim, podemos dizer que ele fez os estudos iniciais sobre o que hoje é a tabela periódica, tá? Depois, Doberan veio analisando alguns elementos químicos semelhantes. Então, assim, foi percebido que alguns elementos químicos existentes, né, por exemplo, lá que Dalton havia identificado, eram semelhantes a novos elementos químicos que iam sendo descobertos. Então, eles foram percebendo que, de acordo com essa semelhança, eles poderiam colocar esses elementos em mesmos grupos, né? Porque as características eram muito próximas, tá? Então, essa aí foi uma segunda contribuição. Mais à frente, Chance-Courtois, ele dispôs esses elementos químicos em uma ordem, né? Então, ele percebeu que eram semelhantes e percebeu que eles tinham uma ordem crescente. Então, ele foi organizando todos esses elementos em uma ordem, em uma sequência, para poder ficar mais fácil de identificar. Então, aqui a primeira ideia, né, que se tem de tabela periódica começa assim, ó, de uma forma espiral, né, de crescente de elementos químicos, tá? Então, todos foram contribuindo aí um pouquinho. Lembrando que esse é um breve histórico, tá, gente? Newland organizou os elementos em ordem crescente de massa e ele foi o primeiro a ter a ideia de colocar esses elementos em linha. Lembra que o cientista anterior estava colocando tudo em uma ordem espiral crescente? Então, Newland vem com a ideia de colocar eles em linha, né, como se fosse numa folha para a gente conseguir olhar de frente, né? Então, ele vai organizando todo mundo em ordem crescente, só que agora em linha. E continua encaixando todo mundo ali de acordo com a propriedade semelhante. Lembre que agora, nesse período mais avançado, onde Newland está contribuindo, novos elementos químicos são descobertos. Então, ele já tem uma maior quantidade de elementos para poder organizar ali, tá? Continuando aqui, chegamos a Mendeleev. Mendeleev é considerado
o grande organizador da tabela periódica, ele que pensou em toda a logística. Então, todos esses elementos que nós conhecemos até hoje, Mendeleev vem, pega todos eles, organiza em ordem crescente e coloca todos aqueles que têm propriedades semelhantes numa mesma coluna. Aí sim vem a ideia de tabela periódica que a gente tem hoje, organizar os elementos em linhas e colunas. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse nome e vai aprender a achar esses elementos, tá bom? Então, tudo começa aí com Mendeleev. Moseley chega aí organizando a ordem crescente de número atômico. Lembra lá que o número atômico é o mesmo para prótons e mesmo para elétron? Então, Moseley aproveita isso aí e também faz a sua contribuição, colocando em número atômico. E assim a gente consegue ter uma sequência bem visível de elementos químicos em relação ao seu número atômico. Vamos lá poder ver aqui? Então, a tabela periódica é organizada assim. Ela tem 7 linhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, deixa eu marcar aqui com vermelhinho, fica melhor. 1, ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, minha tabela periódica tem 7 linhas. As 7 linhas são chamadas de períodos. Então, eu tenho 7 períodos, ok? Agora, contando a quantidade de grupos ou famílias aqui, ó. A minha tabela periódica, ela vai ter 18 grupos ou famílias. Então, tem 1, voltando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E indo aqui na sequência, todas as linhas verticais até o 18, até o finalzinho aqui, ó. São 18 famílias. Cada uma dessas famílias vai receber um nome específico, tá? Que a gente vai estar falando aqui para vocês. Então, essa é a organização da tabela periódica como nós conhecemos hoje. Todas estão em número crescente em relação ao número atômico. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim consecutivamente, até os 118 elementos que formam aí a tabela periódica, tá bom? Então, essa é a organização principal. Aqui eu tenho aumentado o elemento químico. Então, por exemplo, o elemento químico tem o seu símbolo representado na tabela. No caso, esse aqui é o carbono, tá? O símbolo dele é a letra C. Tem o nome do elemento, aqui em pezinho, ó, carbono. O número atômico, que sempre vai ficar aqui na parte de cima. Lembra que o número atômico é o mesmo para prótons e elétrons. E o número de massa, que sempre vai ficar aqui na parte de baixo, tá? Então, todo elemento químico vai ter essa carinha aí. Vai ter o símbolo, o nome, o número atômico em cima ou a massa atômica embaixo. Na sequência aqui, temos 7 períodos na horizontal e 18, famílias na vertical. Todas elas aqui em pé, horizontal deitado, vertical em pé, tá? Então, aqui, nome de cada uma dessas famílias. Aqui, a família 1A é a família dos metais alcalinos. Família 2A, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. De 3 a 12, tá? São os elementos do grupo B, são também conhecidos de elementos de transição ou metais de transição. E na sequência eu tenho a família 13, 14, 15 até chegar a 18, cada uma com seu nome. O nome de cada integrante, o nome de cada família vai ser o nome do primeiro integrante da linha. Então, o primeiro integrante da família 13 é o boro. O nome dessa família vai ser família do boro. Primeiro integrante da linha 14 vai ser o carbono, então o nome dessa família é carbono. E assim vai seguir para todo mundo, família do nitrogênio, família do flúor, família do oxigênio, que também pode ser chamada de calcogênio ou halogênio, tá? Os dois nomes são aceitáveis. E a última, que tem um nome diferenciado, que é a família dos gases nobres, tá?
Professor, e esses elementos que estão aqui embaixo, separados, na verdade eles são a série dos actanídeos e a série dos lantanídeos. São elementos químicos que vão estar dentro dos metais de transição, tá? Ou dos elementos de transição. Apenas não foi possível inserir eles dentro desses grupos aqui. Então, eles são elementos que compõem os metais de transição. Eles fazem parte dessa família toda aqui, tá bom? Então, cada um dos períodos e famílias aí com seus respectivos nomes, ok? Então, aqui mais um slide indicando para vocês os elementos representativos, que são esses destacados aí em laranja, tá? E aqui, como eu falei para vocês, os elementos de transição. Estão vendo como essa série está inserida dentro dessa aqui? Tá? Todos eles fazem parte dos metais de transição. Outra coisa que é importante, gente, que vocês entendam, que na tabela periódica eu tenho metais, ametais, semimetais e gases. Tudo que é metal é encontrado em grande quantidade na natureza e tem brilho. Semimetais e ametais não tem brilho. Outra coisa importante, metal é um excelente condutor de energia elétrica. Ametal e semimetal não é. E os gases, como vocês já devem ter em mente, não são encontrados na forma sólida da natureza. Eles são encontrados dispersos na atmosfera, tá? Então, por isso que eles têm um grupo lá no final separados. Então, são esses elementos básicos aí, essas classificações básicas aí que compõem a tabela periódica. É importante lembrar, tá bom? E aqui eu tenho a tabela agora com a representação na distribuição eletrônica. Nós vimos a distribuição eletrônica na aula anterior, né? Cada um desses elementos é o final de um nível de distribuição eletrônica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho o final do nível S, o final do nível D, P e F. Vamos lá fazendo a distribuição eletrônica para vocês entenderem. Aqui eu tenho o diagrama de Linus Pauling, já é bem conhecido de vocês, né? Que eu vou utilizar para fazer a distribuição eletrônica. Quando eu venho e realizo essa distribuição eletrônica aqui, por exemplo, eu estou fazendo a distribuição eletrônica do sódio, que tem o número atômico 11. Professor, onde é que eu vou encontrar esse número atômico? Eu vou olhar lá na minha tabela periódica. O número atômico é aquele que está em cima do símbolo do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu respectivo número atômico. Então, eu não vou inventar número para o elemento químico, ele está lá, é o número atômico que está na parte de cima na tabela periódica, beleza? Venho aqui fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que distribuir 11 elétrons, que é o número atômico do sódio. Então, eu venho aqui, qual é o meu primeiro nível? É o nível S2, então eu começo por ele, 1S2. Depois eu venho para o segundo nível, sempre na diagonal, é o 2S2, aí eu venho aqui e coloco 2S2. Depois sigo para o próximo nível. O próximo nível vem para cá, na sequência do 3? Não. Eu tenho que subir na diagonal. Eu sempre começo por esse lado aqui, ó, da diagonal. Então, eu venho depois do 2S2, meu próximo número é 2P6. Então, eu coloco aqui 2P6. E na sequência, depois do 2P6, seguindo a diagonal, eu tenho 2S2. Mas por que aqui eu só coloquei... 2S2 não, perdão, eu tenho 3S2. Mas por que aqui eu só coloquei 3S1? Vamos lá, quantos elementos eu preciso distribuir? 11. Vou contar aqui, ó, 2, contar os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 com 6, 10. 10 mais 2 é 12. Eu não preciso de 12, eu preciso de 11. Então, eu só vou colocar aqui um elétron, que é o número que eu preciso. Por isso que ficou 3S1. Então, na minha distribuição eletrônica, eu tenho na camada K um elétron, ó, que é essa primeira. Na camada L, que é a segunda camada aqui, ó, 2. Segunda camada, eu tenho 8 elétrons. E na camada M, que é a segunda camada, eu tenho 1 elétron. Então, esse elemento faz parte da família 1A, que é a família dos metais de transição, vai ficar aqui, ó. Metais alcalinos, vai ficar aqui. No terceiro período. Como é que eu conto o terceiro período? Primeiro, segundo, terceiro período. Ele vai ficar nessa região aqui, tá? Então, contando o período, eu conto na horizontal. Família, eu conto na vertical. Ok? Então, dessa maneira que eu vou fazer a distribuição eletrônica. Vamos aqui para mais um exemplo. Cálcio, 20.
cálcio tem 20 elétrons, o número atômico dele é 20, então vou fazer a distribuição eletrônica dele de 20. Começando pelo início aqui do diagrama, 1s2, depois eu venho 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, aqui eu tenho primeiro nível com 2 elétrons, segundo nível com 8 elétrons, ó, 2 com 6, 8. Terceiro nível com também 8 elétrons, 2 com 6, 8. Último nível com 2 elétrons. Então, ele vai estar no quarto período, né? Tem 4 níveis, quarto período da família 2A. Família 2A é essa daqui. Quarto período, vou contar, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele vai ficar nessa região aqui, tá bom? Elemento químico na sequência aqui é o cloro, cloro 17. Lembrando que o número atômico dele é 17, eu não inventei esse número tá lá na tabela periódica, é só vocês olharem. Então, primeira distribuição, sempre vou começar com 1s2, na sequência, quem vem? 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, vou fazer a distribuição até atingir o número atômico do elemento. Contando aqui, olha, 2, 2 com 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12, 12 com 5, 17, que é o número que eu preciso. Então, na sequência aqui, continuando, gente, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada, 7 elétrons. Então, esse elemento químico está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Terceiro período, família 7A. Família 7A está onde? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é essa aqui do subnível D, tá aqui, ele é elemento de transição. Qual é o terceiro período? 1, 2, 3. Então, é dessa forma que eu encontro todos esses elementos químicos na tabela periódica, fazendo a distribuição eletrônica. Então, quanto mais eu for treinando essa distribuição, mais elementos químicos eu vou encontrando de forma mais fácil, né? Essa dificuldade vai diminuindo, ok? Falando agora um pouquinho sobre a valência, que é a capacidade de ganhar ou perder elétrons, na verdade a tendência, né, ficar melhor. Então, eu tenho uma observação aqui para vocês. Os elementos dessas famílias, aqui 1A, 2A, eles têm uma tendência a perder elétrons. Então, vocês vão observar que nessas famílias vocês vão encontrar muitos metais, isso na tabela periódica. E esses elementos aqui da família 5, 6 e 7A, eles têm uma tendência a ganhar elétrons, então são os ametais. Tá? Então, é uma maneira da gente descobrir também quem são os grupos. Valência, gente, só para lembrar, é a última camada, na verdade a gente chama de camada de valência, é a última camada do elétron. Então, geralmente é onde se doam elétrons e se perdem elétrons, tá? Onde se ganha e se perdem, eles vão parar ali justamente na última camada. É importante lembrar que a camada de valência, ela obedece à teoria do octeto. Professora, o que seria essa teoria do octeto? A teoria do octeto é justamente uma relação com a tendência de ganhar ou perder elétron, mas ela está relacionada à quantidade deles. Então, obedecendo à teoria do octeto, cada elétron suporta na sua última camada até 8 elétrons. Então, 8 elétrons podem ser ganhos, 8 elétrons podem ser perdidos aí em relação a essa última camada, tá ok? Então, finalizamos aqui essa parte de tabela periódica. Deixem as dúvidas de vocês lá na plataforma, participem bastante e façam todas as anotações no caderno. Lembrando que entender a tabela periódica não é difícil, mas é necessário treino, né? É necessário principalmente que vocês tenham a tabela de vocês para poder fazer essas análises, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, até as nossas próximas aulas.